Olá, primeiro ano! Sejam muito bem-vindos a mais uma correção. E hoje, neste vídeo, eu vou deixar para vocês a correção da semana 3 e 4 do PET volume 7. O tema é multiculturalismo. Eu vou falar um pouquinho sobre multiculturalismo com vocês, mas antes eu gostaria de dizer que, se você tiver interesse de pular e ir lá para a semana 4, você vai lá nos minutinhos que eu coloquei lá na descrição do vídeo e ele vai estar lá qual minuto começa a semana 4, tá bom? Mas então vamos lá. O que é multiculturalismo? Multiculturalismo, gente, refere-se à relação existente entre culturas diferentes, entre culturas trazidas de outros lugares para uma determinada comunidade. Uma sociedade multicultural é aquela que em um mesmo território abriga povos de origens e culturas diferentes entre si. Essas relações entre esses grupos podem ser de aceitação e tolerância ou de conflito e rejeição. Isso depende das políticas públicas propostas pelo Estado e da convivência entre essas pessoas. A convivência entre culturas diferentes não é uma questão nova, mas se intensificou a partir da globalização. A globalização, com o desenvolvimento acelerado dos meios de transportes, da tecnologia e da comunicação, aproximam aí diferentes regiões do mundo, criando essas redes industriais e financeiras complexas e uma economia multinacional. Quero lembrá-los também que após a Guerra Fria, os Estados Unidos passou aí a tentar se hegemonizar culturalmente todo o planeta. Então, seus filmes, seus produtos, as músicas, né, as formas de ver as coisas se espalham globalmente, gerando o que se chama de americanização do mundo. Frente a esse fenômeno de homogeneização dos padrões culturais globais, as culturas tradicionais se fortaleceram, reagindo contra a massificação dos modos de ser. Por outro lado, apesar da massificação, vemos que essas comunidades culturais locais são capazes de se apropriar de parte da cultura americana, transformando-as em algo novo, diferente do original, como por exemplo no Brasil nós temos o funk e o rap. Nós temos também a introdução aí do Natal. Vocês já repararam que o Papai Noel anda de trenó e na neve, né, gente? Mas olha bem, aqui nem neve a gente tem, a não ser no sul, de vez em quando, nem sempre. Entre outras coisas que nós acabamos nos apropriando e transformando na nossa maneira de ser. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o multiculturalismo. Aqui tem um resuminho bem básico, ó. Multiculturalismo é a convivência pacífica de várias culturas em um mesmo ambiente. É um fenômeno social diretamente relacionado com a globalização e as sociedades pós-modernas. Para você saber mais, no próprio PET tem aí esses dois textinhos, quer dizer, um é texto e outro é vídeo, né? Você pode estar acessando também. Então vamos para as atividades. Agora que você já interagiu um pouco com os conceitos, responda as questões abaixo. Texto 1. Frantz Fanon publicou pela primeira vez, em 1952, seu estudo sobre colonialismo e racismo, Pele Negra, Máscaras Brancas, ao dizer que para o negro há somente um destino, e que esse destino é branco. Fanon revelou que as aspirações de muitos povos colonizados foram formados pelo pensamento colonial predominante. Texto 2. Mesmo que não queiramos cobrar desses estabelecimentos, salões de beleza, uma eficácia política nos moldes tradicionais da militância, uma vez que os estabelecimentos comerciais e não entidades do movimento negro, o fato é que, ao se autodenominarem étnicos e se apregoarem como divulgadores de uma autoimagem positiva do negro em uma sociedade racista, os salões se colocam no cerne de uma luta política e ideológica. Número 1. Os textos apresentam uma mudança relevante na constituição identitária, à frente à discriminação racial. No Brasil, o desdobramento dessa mudança revela a valorização da cultura. 2. A sociedade brasileira é formada não só por diferentes etnias, como por imigrantes de diferentes países.
Além disso, as migrações colocam em contato grupos diferenciados. Sabe-se que as regiões brasileiras têm características culturais bastante diversas e a convivência entre grupos diferenciados nos planos social e cultural muitas vezes é marcado pelo preconceito e pela discriminação. Em relação ao ensino-aprendizagem na perspectiva da pluralidade cultural, analise as afirmativas abaixo. Aí não vou analisar todas agora não. Vamos aqui qual que seria a alternativa correta. A resposta é letra A, apenas as afirmativas 2 e 3. Vamos dar uma olhadinha aí no que diz a 2. O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade étnico-cultural, que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. Neste caso aqui, é uma valorização da cultura afro, da cultura indígena e também das outras que vieram fazer parte do nosso Brasil, principalmente no período das grandes migrações, né? No período que aboliu-se a escravidão no Brasil e foi aberto aí para muitos imigrantes virem para cá. 3. Para viver democraticamente em uma sociedade plural, é preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que constituem. A escola deve ser o local de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural. Tá vendo só? O mínimo que a pessoa pode fazer, além de vivenciar a sua própria cultura, é respeitar a expressão cultural do outro, né, da origem, da valorização daquilo que compõe também a nossa cultura. 3. A hibridez descreve a cultura de pessoas que mantêm suas conexões com a terra, de seus antepassados, relacionando-se com a cultura do local que habitam. Eles não anseiam retornar à sua pátria ou recuperar qualquer identidade étnica pura ou absoluta. Ainda assim, preservam traços de outras culturas, tradições e histórias e resistem à assimilação. Contrapondo o fenômeno da hibridez à ideia de pureza cultural, observa-se que ele se manifesta quando? Letra E. Intercâmbios entre diferentes povos e campos de produção cultural passam a gerar novos produtos e manifestações. 4. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, letra C, derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Bom, gente, aqui nessa 4 é o seguinte: a cultura brasileira é historicamente resultado da mistura de diversas culturas, a indígena, a europeia, a africana. Deste modo, ao tentar recuperar a cultura africana, como por exemplo a capoeira e o candomblé, devem levar em conta o sincretismo característico da cultura brasileira, ou seja, sua interação histórica. Bom, então nós chegamos aqui ao fim da semana 3 do PET volume 7. Nós vamos iniciar então a semana 4 e o tema é diversidade cultural brasileira. Temos os conceitos aqui. Diversidade, qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, é uma variedade. A diversidade pode ser entendida como um conjunto de diferenças e valores compartilhados pelos seres humanos na vida social. Cultura, conjunto de hábitos sociais e religiosos, das manifestações intelectuais e artísticas que caracterizam uma sociedade. Diversidade cultural é uma cultura estampada nas vestes, na pele, nos gestos, nas cores, nos objetos utilizados e nos movimentos realizados. Então vamos para as atividades. Número 1. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram objetos conhecidos como
Bolsa de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava uma necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência, dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros e etc. Também pode trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. A prática histórico-cultural de matriz africana descrita no texto representa uma letra E, instrumento para minimizar o sofrimento de desamparo social. As bolsas de mandinga, prática de histórico-cultural de matriz africana, visavam garantir um amparo físico e espiritual, tal qual expresso no texto, a fim de minimizar o sentimento de desamparo social de escravos e de homens brancos pobres. Essa questão aí, ela cobra a percepção da relação da vida com o cotidiano dos escravos, e não apenas o trabalho forçado ou a resistência. 2. A artista modernista Tarsila do Amaral pinta o quadro Operários, dando início à pintura social no Brasil. Sobre o tema da diversidade étnica, as teorias sociológicas afirmam que, sob a perspectiva cultural, letra C, os grupos biológicos de indivíduos que compartilham uma história em comum feita de laços linguísticos e culturais são tidos como pertencentes da mesma etnia. 3. Na regulamentação de matérias culturalmente delicadas, como, por exemplo, a linguagem oficial, os currículos da educação pública, o status das igrejas e das comunidades religiosas, as normas dos direitos penal, por exemplo, quanto ao aborto, mas também há assuntos menos chamativos, como, por exemplo, a posição da família e dos consórcios semelhantes ao matrimônio, a aceitação de normas de segurança ou delimitação das esferas públicas e privadas. Em tudo isso, reflete-se a miúde apenas o autoconhecimento ético-político de uma cultura majoritária, dominante por motivos históricos, por causa de tais regras implicitamente repressivas, mesmo dentro de uma comunidade republicana que garanta normalmente a igualdade de direitos para todos, pode eclodir um conflito cultural movido pelas minorias desprezadas contra a cultura da maioria. A reivindicação dos direitos culturais das minorias, como exposto por Habermas, encontra amparo nas democracias contemporâneas na medida que alcança, letra C, a coexistência das diferenças, considerando a possibilidade de os discursos de autoconhecimento se submeterem ao debate público, cientes de que estarão vinculados à coerção do melhor argumento. Então é isso, queridos, eu fiz bem rapidinho, porque o tempo tá curto, não tô dando conta aí de explicar muito, de falar muito, mas eu espero que tenha sido útil. Eu não sei como que vai ficar as coisas a partir de agora, sei que o encerramento do ano letivo vai ser em janeiro, vem aí o PET avaliativo, e eu também não sei como ele vai funcionar direito, mas qualquer novidade eu estarei aqui para contar para vocês, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus.